Olá, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa 12ª aula, é uma aula após a nossa primeira avaliação. Eu não recebi as avaliações ainda. O meu objetivo era que essa aula 12, né, consecutiva, fosse após eu ter dado pelo menos uma olhada, porque a principal questão, vocês viram que é a que vale 4, né? Ela é subjetiva. Eu preciso ver, na verdade, como que está o desempenho de vocês, se foi um critério que alcançou a realidade de vocês, né, que vocês se sentiram à vontade para responder, se vocês beneficiou alguém, se prejudicou alguém, eu queria ter feito essa análise. Ela seria muito importante para dar continuidade nas nossas aulas. É certo que ela já vai afetar na A2, porque eu vou saber o desempenho de vocês da A1. Mas na aula de hoje, como eu havia previsto, não vai dar, mas a gente vai falar sobre as outras avaliações que a gente teve até aqui, que foram, claro, a própria A1 é uma das avaliações, são três que eu quero comentar. A 1 vai ser nossa aula comentada aqui agora, os fóruns específicos e as atividades extras. Vamos começar. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Perfeito. A primeira alternativa eram três questões, a primeira valia 2 pontos. E por que eu considerei que ela valia 2 pontos? Os nossos critérios, para quem pôde assistir todas as aulas, todas as outras opções ficaram meio sem sentido. E a primeira é meio óbvia. Então, entendam que a primeira questão eu não avaliei o certo ou errado. Eu avaliei o contingente de alunos que puderam participar especificamente dessa aula. Então, quem entendeu essa aula tirou 2. Essa é a mensagem. A reeducação das relações entre brancos, indígenas e negros, porque a gente não tocou nesse assunto, na verdade, em nenhuma aula. Ela requer uma interpretação, né? Essa reeducação, ela é o que chamamos de relações étnico-raciais, né? Deixando claro que é uma relação que ela não é horizontal, ela é vertical. E é importante destacar que o que se entende por raça também foi uma das nossas discussões, principalmente nos nossos fóruns, essa construção forjada, né, nas tensas relações entre brancos e negros indígenas, muitas vezes simuladas como harmoniosas, nada tendo a ver com o conceito biológico de raça, cunhado no século XVIII, e hoje sobejamente superado. O termo raça ele é utilizado com frequência nas relações sociais brasileiras para informar como determinadas características físicas, como a cor de pele, o tipo de cabelo, entre outras características físicas, influenciam, interferem e até mesmo determinam o destino e o lugar social dos sujeitos no interior da sociedade brasileira. Então, a reeducação das relações étnico-raciais, o cerne dela é na questão de raça e no entendimento da fisionomia do corpo humano, entende? Porque eu vou trazer uma coisa que eu vi na internet ontem. Não, eu não acompanho o Big Brother, não porque nada, nenhuma crítica assim, né, em outro sentido, não. E aí eu vi que tinha uma integrante, que é a Sara, e a Sara é uma mulher negra que estava hospedada em um hotel. E aí o pai dela foi visitá-la no hotel, ele estava hospedado neste hotel e os seguranças o barraram. Com certeza ele era um cara que ele não estava numa situação de miserabilidade, com certeza ele era um cara que ele estava minimamente bem vestido em ambientes sociais. Então, quais foram os critérios considerados por esses seguranças para barrarem a entrada deste homem negro do estabelecimento? Simplesmente por ser um homem negro. Eu deveria ter falado deste homem, né? Porque antes dele ser um homem negro, ele é um homem. Então, esse é um exemplo de como a característica física ela afeta diretamente no respeito, né? Contudo, o termo ele foi ressignificado especialmente pelos movimentos sociais, especialmente o movimento negro. Não é que o movimento indígena não exista, mas os meios para eles se tornarem visíveis e mais respeitados pela,
pelos agentes, né, que podem fazer algo pela política, eles não usam uma linguagem semelhante, né? Porque tá na nossa Constituição Federal o direito de manifestações sociais e as manifestações sociais é como se elas fossem institucionalizadas. É permitido. Tá na lei você fazer greve, você protestar, você fazer a reivindicação que você queira para aquela causa que é social ou privada. O indivíduo ele tem esse direito, porque greve não é ilegal, você não vai preso, não é um crime se você fazer uma greve, por exemplo. E os movimentos sociais negros, eles foram considerados mais legítimos. Olha o grande problema, entendeu? Por ele trazerem já mais algumas ferramentas dentro do que a lei espera. Que a lei está aqui, né? Aí ela fala assim, você tá, tipo, é como se ela fosse uma empresa. Você tá com uma solicitação, então você tem que preencher esse formulário adequadamente, do jeito que eu preciso, que eu espero, que eu entenda e que eu acho que vai me trazer algum benefício. Senão eu não vou atender a sua solicitação. Tenta imaginar das seguintes formas assim. Então é como se o movimento negro ele conseguisse, né, ele conquistasse um espaço mais cativo nas cadeiras de poder por causa desta linguagem, do uso desses códigos, né, da apropriação dessas leis que são nossas, que são de todos. E trouxe, né, e conseguiu puxar o movimento indígena. De que forma que isso é visível? Existe a lei de obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na educação básica. Ponto. Essa lei, ela foi originada com obrigatoriedade apenas de história e cultura afro-brasileira e africana. A lei, ela é 10.000, ponto alguma coisa, e ela é de 2003. E aí, com o tempo, 5 anos depois, que é inserida a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, também foi uma luta com o decorrer do tempo, beleza? E aí, né, em várias situações, utilizam com o sentido, os movimentos sociais, né, começaram a ressignificar a ideia de raça num sentido político e de valorização do legado deixado pelos indígenas e pelos africanos. Para reeducar as relações étnico-raciais no Brasil, é necessário fazer emergir as dores e medos que têm sido gerados, tanto na atualidade, dores da atualidade e reminiscências, né, desse nosso período escravagista. É preciso entender que o sucesso de uns, para se iniciar a reeducação entre as relações étnico-raciais, é preciso entender que para os brancos terem o sucesso que eles têm hoje, foi em detrimento de alguém. Então, o preço do sucesso das classes sociais mais abastadas serem as classes médias, né, a maioria, as classes altas, serem de pessoas brancas, tem um preço. E esse preço são vidas. Pessoas que fazem coração coreano, são preços da vida de outros indivíduos. E esse preço, ele é reconhecido visualmente na sociedade, né, por um afastamento, que é uma marginalização e a desigualdade imposta a outros. E então decidir que sociedade queremos construir daqui para frente. Isso é possível quando a gente olhar a marginalização como um problema, ver os movimentos sociais como agentes importantíssimos de política. Lembrando que os movimentos sociais eles podem ser por organizações, né, com grupos políticos, de ações políticas e tal, ações sociais, inclusive, em escola fazer debate, tem todo tipo, né, de atividades, ou individual. E, é claro, entender que as relações étnico-raciais nada mais se trata do que uma tentativa de desnaturalizar o racismo. É entender de que, na verdade, existem e entender que as relações existem e que elas são extremamente complexas. Por isso, a alternativa correta, óbvia, é a alternativa A. A obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena nas escolas é lei desde 2008 e ela é proposta de reeducação entre as relações humanas e os seus costumes. E por que eu trouxe essa lei para explicar o primeiro ponto? Para mostrar que é extremamente recente essa ideia de que é preciso não só um entendimento da pessoa negra,
como enfrentadora do racismo, mas principalmente as pessoas brancas entenderem que elas são as agentes racistas e que enquanto eles não mudarem de comportamento, o racismo e a morte e violência vai continuar existindo por causa deles, e que não importa o movimento Panteras Negras que sejam feitos, nem que fossem preciso negros pegarem armas. A situação não vai ser mudada enquanto os brancos não se oporem aos outros brancos que são racistas. Lembra de quando eu falei sobre a linguagem? Que o movimento negro ele conseguiu trazer uma linguagem de uma forma que os brancos entendessem, né, e percebessem que é importante. Eles tiveram que insistir, eles tiveram que argumentar, muitos tiveram que morrer no país e no mundo para que esse movimento pudesse ter visão e respeito. E se houvesse, na verdade, uma sensibilidade dessas pessoas brancas que já estão no poder, simplesmente porque são brancas, né, tiveram mais facilidade comparado a outras pessoas negras, é óbvio. É só você entrar em qualquer congresso nacional, qualquer assembleia legislativa, no STF, você vai olhar lá os agentes de poder, vai ser um ou outro que é negro ou negra, né? Se a gente for entrar no recorde de gênero. Então, é isso, né? Porque senão eu vou até o fim. Quando vou falar de movimentos sociais, cada parágrafo eu falei de um ponto. Os movimentos sociais, eles são fundamentais para as mudanças e melhorias de realidades negligenciadas, a exemplo da própria Lei 11.645 de 2008, obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, que sim, ela é fruto de reivindicações populares. E essa lei, apesar dela ter sido fruto de uma luta, ela ainda é negligenciada, porque ela se tornou lei. Todo professor de todas as disciplinas deveriam começar a ter noção de que fazem parte de uma cultura afro-brasileira e indígena e passar o seu conteúdo com base nesse conhecimento. Não tem como, porque a lei não prevê uma autonomia do docente no exercício dessas atividades. É preciso que haja uma capacitação desse profissional para que ele tenha um comportamento adequado para tratar desse tema. Assim como vocês. Vocês estão tendo a oportunidade dessa disciplina. É uma capacitação para a compreensão do racismo e da luta antirracista. Então, como é que o professor ele vai para a sala de aula sem ele ter passado por esse processo também? O professor da educação básica ele não teve nenhum curso aqui. O que vocês sabem hoje, talvez vocês sabem muito mais do que um professor que tinha a obrigação por lei, né, de estar em exercício a compreensão da história e cultura afro-brasileira em todas as suas disciplinas. Quando eu falo isso, algumas pessoas ficam assim, nossa, mas, por exemplo, como que o professor de matemática ele vai meter história e cultura afro-brasileira e indígena? É muito simples. Lembra quando você estava lá na segunda série? Na segunda série, não, no primário. Ou menos, né, no prézinho. Você precisava falar quantas maçãs tem nessa cesta? Se eu tenho 5 maçãs e tiro 2, ficam quantas? Por que ao invés de maçã, eu não coloco um elemento, um elemento indígena? Por que eu não coloco um elemento africano? Essas pequenas coisinhas é o que fazem, né, nós, no nosso berço, né, da nossa formação cidadã, entenderem que esses elementos, eles existem, eles fazem parte da nossa cultura e merecem ser respeitados, certo? Então, ferramentas de poder político, elas são inacessíveis para a maioria da população pobre, né? Fazendo um recorte importante aí, que a maioria da população pobre ela é negra, né? E o movimento social, ele se torna uma saída institucional, pois é previsto por lei, né, que as organizações sociais possam fazer reivindicações e exigir providências públicas. E, por último, a marginalização, ela é hoje o principal sintoma, né, da desigualdade racial e social no Brasil, e este sintoma se trata de uma evidência do desamparo social ao trabalho forçado, que foi a base da civilização deste país desde o início do seu povoamento. Beleza? Vamos para a segunda questão, em que eu expus para vocês um autor que a gente não havia trabalhado ainda, que é o Rousseau, mas que é um grande teórico e filósofo da compreensão da nossa existência humana. As consequências da desigualdade social no Brasil, principalmente pela má distribuição de renda, se manifestam em favelas,
pobreza, miséria, desemprego, subnutrição, né? Os hospitais estão cheios, não é de gente rica. Subnutrição, marginalização e violência. Jean-Jacques Rousseau, em um discurso sobre a origem da desigualdade, nos mostra em detalhes como todas as diferenças sociais surgiram sobre a origem da desigualdade. Um minuto. Meu WhatsApp estava aberto. Surgiram desde o ser humano. Peraí. A origem da desigualdade nos mostra em detalhes como as diferenças sociais surgiram desde que o ser humano apareceu, ou pelo menos teoricamente apareceu, né? Isso deixando claro que tudo bem desde que o ser humano apareceu ter diferenças sociais. Tem diferenças sociais até entre as plantas. Imagina até entre as plantas, foi sacanagem. Eu quis falar fauna e pensei flora e falei plantas. Até na fauna, até entre os animais existem diferenças, que é claro, não vão ser chamadas de sociais, porque eles não são seres vivos, ou seres pensantes. Então, se existe uma distinção na selva, entre os leões, entre os lobos, até entre os sapos, né, no acasalamento, por que não teria entre os seres humanos? É natural, é normal a diversidade. O problema é não criar ferramentas para o convívio harmônico, sendo que elas são tranquilamente pensáveis e trabalháveis, entendeu? Nós não nascemos para o distratar o outro, porque é mais fácil ser ruim do que bom, entendeu? Porque se essa for uma compreensão também, né, de autoconsciência de que é mais fácil eu ser uma má pessoa do que uma boa pessoa, do que ser uma pessoa que exclui os outros do que inclui, é aí mesmo que deve haver ferramentas para que isso seja desmanchado, que nós precisamos viver em harmonia. Não é que a gente tem que aceitar o que a gente não gosta. Não é isso. Mas é questão de convivência, né? De respeito. Não estamos falando de gosto pessoal, não estamos falando da opinião, não, porque fulano ele gosta de sertanejo e eu sou do rock and roll. A gente não vou forçar a amizade com esse cara. Não tem nada a ver com isso. São questões muito mais profundas, né? Então, assim, naturalmente, é normal termos as nossas diferenças, né? O problema é quando essa diferença te leva a matar o outro. Ela nos apresenta como teria sido desde que surgiu o primeiro ser humano do seu da natureza para se distinguir dos outros, né? Bom, se ele já via que no reino animal tinha já querendo mostrar mais força que o outro, o ser humano, como um animal, claro que nós somos animais, a gente não podemos esquecer isso, não é só porque a gente criou códigos de linguagem que a gente deixou de ser um animal, a gente só é um animal racional, né? Que manuseamos ferramentas, nos vestimos e criamos nossos códigos de leis e de conduta. Para Rousseau, os escravos nascem na escravidão, não para a escravidão, né? A gente já conversou sobre isso. Assim, segundo Rousseau, se quisermos saber as causas da escravidão e das demais desigualdades sociais, temos que olhar para algo anterior a isso, para um estado de natureza. A causa da desigualdade se remonta a algo anterior. E a gente foi fundo, a gente foi até aquela doença do sangue azul, né? E aí esse texto é de um livro, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. E eu pedi para vocês, considerando o conhecimento que vocês tinham sobre essa estrutura social brasileira, né, discriminatória, e as responsabilidades de vocês enquanto bombeiros, né, nessa responsabilidade como agentes de justiça também, que vocês dissertassem sobre a naturalização do racismo, que é um problema. Então, se você não falou que o racismo, que o racismo ser natural, que se você não trouxe para mim nada que eu pelo menos entendesse, que você entendeu que naturalizar o racismo que é um dos grandes problemas, já ficou um pouco balançada a sua nota, né? Não estou falando que você tinha que escrever ali explicitamente, eu só preciso visualizar se isso foi entendido, né? E como que o racismo, ele é uma ferramenta de controle, como que ele alimenta e fortalece um estado de terror e miséria. Eu não pedi nada além disso, tá? Então, os critérios de avaliação, eles vão ser modelo Enem.
fugiu do tema, botou linhas a menos que o previsto, vou considerar não. Né? Então, tem esses critérios. Falar sobre a naturalização do racismo e como ele alimenta e fortalece o estado de terror de miséria. Como ele é uma ferramenta política, né? E ele valia 4 pontos. O resultado individual da questão 2, né, da dissertação de vocês, vai ser apresentado no dia 27 de maio. Opa, 27 de abril. A terceira questão foi sobre o Deleuze. O ato filosófico continuamente reconceitualiza a existência, encarando os problemas e encontrando novas formas de existir. Todo conceito remete a um problema, e problemas só podem ser compreendidos na medida de sua solução. O que Deleuze quis dizer com isso? Alternativa C, que todo conceito surge para resolver um problema. Por que a A está errada? Conceitos podem mudar, e quando mudam, alteram a realidade. Ela não está totalmente errada, porque os conceitos eles podem mudar. Lembra do conceito de raça? Ele mudou com o passar do tempo. Só que quando eles mudam, eles não alteram a realidade, não. Quando mudaram o conceito de compreensão da realidade brasileira, na época do Getúlio, né? Quando ele falou, não, gente, nós agora temos uma nova identidade, está aqui o RG de cada um, e o RG está dizendo aqui, somos todos iguais. Negros, brancos e indígenas somos todos iguais. Só porque ele criou, ele não, né? Que foi criado nesse período esse conceito, significa que a realidade foi alterada, resolveu a desigualdade racial e social? Não. A mudança do conceito, ele não altera a realidade. A realidade muda o conceito. Um problema só existe quando depende de definições conceituais. Não. Também o contrário. As definições conceituais, elas que só existem quando houver um problema. Definições teóricas baseadas na experiência humana e em comprovações científicas não auxiliam no combate ao racismo. Essa aqui dispensa explicações. A ideia da nossa disciplina é justamente definir conceitos científicos baseados na nossa experiência humana, porque a história ela é científica, né? A história em que eu digo a história com H maiúsculo, né? Assim como como dentro de um guarda-chuva das ciências humanas, certo? E as comprovações científicas são o que vão nos fazer sair dessa ilusão de que o racismo dá para se coexistir com racismo. Porque nós não deveríamos coexistir com racismo. Deveria ser que nem com os dinossauros, vocês estão ligados? Porque não existiram vidas vivas, humanas, enquanto haviam dinossauros. Os seres vivos, seres humanos, como nós conhecemos hoje, desde os australopitecos, eles só puderam existir porque houve a extinção dos dinossauros. Porque a sua existência, a sua coexistência, ela não existiria. Porque os dinossauros seriam nossos predadores naturais. Então, a gente tem que visualizar que o racismo, ele é o nosso predador natural. Ele está acabando com a gente, né? Além de, claro, grandes outros problemas catastróficos da nossa política. Mas o racismo também está dentro dessas questões políticas. E, por último, a ausência de criticidade na formulação de teorias científicas não possui relação com a resolução de problemas da realidade concreta. Ao contrário, é exatamente a ausência de criticidade que não nos leva à resolução de problemas da nossa realidade social. Vamos ver aqui o textinho elaborado para a questão 3. Nos fundamentamos em conceitos teóricos, pois para agirmos e pensarmos de modo técnico, desenvolvemos uma estrutura argumentativa de caráter científico, por meio de evidências, sobretudo históricas, do comportamento humano. Orientamos-nos em fundamentações teóricas de Deleuze, na verdade é Deleuze, eu acho, que fala, mas eu não vou falar, e que nos faz encarar a realidade como uma equação de resultado oculto. Um problema da matemática mesmo, né? Um problema mas que é a solução, porque se não tem solução, ele não é um problema, filosoficamente falando, tá? Não vai ficar a tua vida, não. Para Deleuze, problemas pessoais, no caso. Para Deleuze, há problemas sem os quais não teria sentido e que só podem ser isolados ou compreendidos na medida de sua solução. Um conceito só existe na medida em que o problema e a solução forem vistos como uma coisa só.
Quando se faz essa operação, é quando se soluciona o problema e se nasce um conceito. Quando se define o problema. Não adianta falar, a gente está com um problema, mas tá bom, mas qual que é a definição desse problema? Qual o fundamento dele? Qual a origem dele? Qual é a necessidade de resolução dele? O que nós ganhamos com essa resolução? Todo conceito surge para resolver um problema. E o conceito de políticas étnico-raciais, ela surge para resolver o problema do racismo. Então, por que existe essa disciplina? Para resolver o problema do racismo. Pronto, a gente matou uma disciplina de um semestre com uma frase. Beleza, pessoal? Para darmos continuidade, queria falar agora sobre os fóruns específicos. Os fóruns específicos, eles estão sendo avaliados individualmente. Existe uma planilha chamada de planilha de desempenho individual, em que é colocado lá o nome de cada fórum, fórum 1, fórum 2, fórum 3, fórum 4, e lá eu vou colocando a participação de vocês. Então, quando vocês virem a nota final de vocês sabem que a nota final da A1, ela é 10. 3 pontos desse desempenho de vocês nos fóruns específicos e 7 pontos da avaliação. Esses 3 pontos do desempenho de vocês, né, que é chamado de atividades, não lembro exatamente o nome exato no formato EAD. Ele também vai ser compartilhado com vocês no final de cada bimestre, né? E querendo ou não, o encerramento para mim, para você já encerrou, mas para mim é só no dia 27, quando as notas forem lançadas. E aí eu vou comentar mais particularmente com vocês também a participação no fórum, e vocês vão ver a avaliação de vocês. Qual que é o critério? Nós tivemos 10 fóruns até aqui. Foram exigidas 10 participações de vocês até aqui. É claro que será levado em consideração o conteúdo, mas principalmente será levado em consideração você estar lá. Tá? Esse esforço, para mim, ele é entendido como uma dedicação. Então, esses 3 pontos, ele vai para a dedicação da disciplina, porque é impossível eu não ficar, como que eu posso falar? Sensível com a situação de vocês, nesse mar de dificuldades em que vocês já estão vivendo, porque senão eu vou estar sendo contra a próprio conteúdo que eu estou aplicando. Eu estou falando o tempo todo que tem que levar em consideração a realidade das pessoas para resolver o problema, não sei o quê. Aí eu vou lá e chucho vocês de trabalho, de atividade, de 30 coisas para fazer, né? Sendo que nem todos possuem esse tempo para poder participar. Então, na verdade, esses 3 pontos é um reconhecimento por vocês estarem e não terem desistido e estarem continuando na disciplina. Mesmo que aos trancos e barrancos, mesmo que me enganando, não assistindo aula nenhuma, que colando, sendo irresponsável, eu não estou nem aí. É aqui, ó. Como diz minha mãe, sua cabeça é o seu guia. Então, eu vou tentar facilitar o que estiver ao meu alcance para te atrair e que você conclua o seu desafio, que é esse tecnólogo em segurança pública. Eu aproveito a nossa disciplina, que ela tem essas questões existenciais, filosóficas, que eu gosto muito de trabalhar. Independente da disciplina que eu ministro, eu sempre trago essas reflexões, porque é a minha linha metodológica de processo de ensino-aprendizagem. Porque o ensino-aprendizagem, para mim, ele não é só sobre o conteúdo que você vai usar no mercado de trabalho, por assim dizer. Para mim, o conteúdo da disciplina, principalmente de uma formação de ensino superior, ele tem que ser voltado para a formação cidadã. Assim como o ensino médio, assim como o ensino fundamental, assim como o prézinho. Entende? Essa é a minha veia metodológica. É nisso que eu acredito. E a atividade extra? A atividade extra, ela vale 1 ponto. Então, todo mundo que fez vai ganhar 1 ponto? Não. Não, nem tudo são flores também, né? Ajudei nos 3 pontos, facilitei, na verdade, né? Eu não ajudei ninguém. Eu facilitei do modo que eu pude, que estava ao meu alcance, do modo que não pudesse, que pudesse mais beneficiá-los que prejudicá-los, né?
Mas a atividade extra, o nome já fala, ela é extra, faz quem pode, faz quem quer, e ela vai de 0 a 1. Tu pode responder lá e tirar um 0. Não vai ser, o meu critério não vai ser o mesmo do fórum específico. Porque eu também preciso valorizar as pessoas que estão fazendo o possível e impossível para se inteirarem verdadeiramente nesse conteúdo, para uma alteração não só da própria vida, mas da vida de todos que passarem pela sua vida. Porque por onde um bombeiro ou uma bombeira passar, ele pode mudar a vida das pessoas, né? Não apenas pelo seu próprio exercício, mas simplesmente pela pessoa que ela é, pela postura. Bicho, eu lembro quando eu era criança, para mim os heróis da nação não era policial, era bombeiro. Então, se um dia um bombeiro olhasse para mim e falasse assim: Oi, criancinha, estude. Oi, criancinha, racismo é errado. Só fala isso, não precisava falar mais nada. Eu já falava assim: caramba, é isso. Se ele falou, tá falado. Ele é meu herói. Vocês sabem, gente, a figura que o bombeiro tem para o senso comum, tá? Eu sei que vocês estão aí na realidade de vocês, na correria, e às vezes a gente esquece um pouco de como que tá o mundo lá fora e o pensamento das pessoas, mas aqui fora aqui é isso. O bombeiro ele tem que ter postura, né? Então, para esses que estão realmente preocupados, né, com não só com essa disciplina, mas que outros que façam assim um esforço hercúleo para poder fazer parte dessa formação de uma forma que tudo bem uma pessoa assim empenhar mais do que outras para determinadas disciplinas. Tinha disciplinas minhas na faculdade que umas eu dava um sangue, eu dava um show, era 10. Eu sabia de tudo, eu era monitora. Outros eu tava nem aí. E aí tudo bem, é questão de inclinação, de inquietação humana, saca? E aí o ponto extra vai, vai para essa galera. Que a pessoa que ela não quis participar tanto, né, dessa desconstrução do racismo e inteirar-se e participar, ela vai responder lá de qualquer jeito, eu posso dar um 0,3, porque a resposta não foi correspondente ao que eu esperava, aos meus critérios de compreensão. Teve algumas. Por que vocês acham que eu pedi 3? Porque era para fazer uma média. Cada uma ali, basicamente, vale 0,3, entendeu? Então, se eu pedir 3 e duas delas não foram boas, no caso, no sentido de eficientes, do que foi solicitado, tu vai receber ali em média um 0,3, se for um 0,2 ou um 0,4, dependendo dos outros, dependendo da construção, dependendo do seu despendimento para responder aquela questão, tá? Então, até o jeito que você vai... você tem que se preocupar até com o jeito que vocês responderam essa atividade, porque eu acredito que a maioria já respondeu, tá bom? Então, essa era outra coisa que eu queria comentar com vocês, que não que os fóruns específicos, não é só porque você participou de, quer dizer, não, fórum específico sim, fórum específico sim, se você participou de todos, o seu 3 está garantido, bom? Atividade extra, não é só porque você fez que você tirou 1, entendeu? Essa avaliação vai ser mais criteriosa. Beleza, então tá. Sobre as nossas avaliações foram encerradas. A 1, vocês vão receber, avaliação 1, vocês vão receber a resposta no dia 27 da questão 2 e vão receber a nota também no dia 27. Avaliação de desempenho também no dia 27 e a resposta, o resultado, né, da avaliação da atividade extra, ela é só no final do semestre, porque o ponto vai para a média. Ele não vai para a média final. Vamos supor que tu foi com 9 no gabarito, esqueci a palavra. Você vai com 9 na nota final. Teve A1, A2, fez a média 9. Puxa, notaça. Só que aí você tirou 1 na nota extra, meu amigo e minha amiga. Aí você vai com 10, tá? E se você já tinha, se sua média, né, já foi 10, dá 1 e dá 2, você ficou com 11. Brincadeira, não tem como botar 11 lá. Mas aí eu vou tentar mandar um brinde para vocês, para quem conseguiu tirar 11 na média da disciplina, tá? Eu vou dar um jeito. Não sei se vai ter esse ou essa que conseguiu tirar 11 na disciplina, mas vai ter uma menção honrosa.
Fique tranquilo, porque o seu esforço será reconhecido. E é isso. A gente se vê a gente volta nessas questões no dia 27. Vamos falar agora sobre o nosso próximo bimestre. Vou compartilhar novamente com vocês aqui a minha telinha, que na verdade vou mostrar o planejamento, é mais fácil que eu só ficar falando aqui. Então, no dia 11/12, né? Quer dizer, que é o que está no calendário acadêmico. Lembrando que a configuração de curso de vocês é de presencial. Foi no dia 12, no dia 19, aula comentada, né, sobre as questões da A1 e uma aula transição para o segundo bimestre. E também, claro, uma atualização sobre as nossas atividades avaliativas. Na nossa próxima aula do dia 26 de abril, a gente vai falar sobre violência racial no Brasil. Vai ser trabalhado com vocês uma contextualização, né, sobre a violência sofrida por potenciais alvos de racismo nessa estrutura discriminatória brasileira. E quem são e de que modo é feito, né, e quem são esses agentes de violência. Na aula 14, do dia 3 de maio, a gente vai falar sobre políticas públicas e as relações étnico-raciais. A gente vai falar mais de lei aí, de movimento social em si e de luta. E como eles se organizam e foram capazes de fazer tantas mudanças até hoje, né? Fazer uma articulação de políticas públicas com as demandas sociais. Na aula 15, do dia 10 de maio, a gente vai falar sobre os direitos indígenas e quilombolas, sobre o movimento e a luta indígena e negra pelas políticas de promoção da igualdade racial na atualidade brasileira, porque foi como comentei com vocês, não é só porque está mais em evidência o movimento negro que o movimento indígena não exista. Ele existe de um modo que é uma guerra mesmo. No movimento indígena, vocês sabem que envolve garimpo, envolve agronegócio, envolve, né, essas questões de grandes latifundiários, que eles são coronel. Então, rola muita guerra aí sangrenta que a gente não fica sabendo. E na aula 16, consciência racial. Eu não sei quem está prestando atenção até aqui, mas eu queria contar para você um segredo. Aula 16 é uma das aulas mais importantes para a avaliação 2. Vou falar só uma vez. Na consciência racial, a gente vai trabalhar um pouco sobre o reconhecimento da beleza e do valor da nossa diversidade cultural, e como é preciso haver uma consciência, perdão, que para haver uma consciência racial é preciso, primeiro, né, que seja feito esse reconhecimento, essa valorização da raça e da etnia afro-brasileira e indígena, e também africana, e uma valorização, e né, o que eu comentei é a valorização da cultura afro-brasileira, africana e indígena. Na aula 17, vocês terão com o professor Alcides, que é o tutor dessa disciplina e também um professor titular de outra disciplina de vocês, se eu não me engano, é de didática. Ele vai trabalhar com vocês de uma forma mais genérica as definições as definições e tipos de cultura, né? Então, vocês entendam essa aula. Se vocês não forem assistir essa aula numa visão crítica, ela não vai fazer sentido nenhum. Porque ele é um professor que é branco, ele dá uma outra disciplina, numa outra perspectiva, com outra metodologia, e se. Agora, eu não estou falando com os bobeiros, não, eu estou falando com você mesmo, indivíduo, meu aluno, discente dessa disciplina. Você vai precisar assistir a aula dele com tudo que ele traz, né? Porque ele vai trazer exemplos, definições, autores. Se você não vê de forma crítica, você não vai estar fazendo o exercício da nossa disciplina, porque agora um exercício crítico, ele tem que estar em todos os lugares. O que eu quero dizer com isso? Porque conforme ele for trazendo, vocês vão reparar, nossa, ele não trouxe nenhum autor. Ele está falando de um autor negro? Ah, não, ele está falando de nenhum autor negro.
Ah, ele está falando dessas invenções? Nossa, nenhuma invenção, nenhum elemento negro ou indígena. Que curioso, né? Como que pode se falar de cultura ser de uma forma. Será que ele está falando de uma forma eurocentrada ou ele está trazendo isso? Enfim, vejo a aula do professor Alcides como um exercício para vocês entenderem as noções de cultura com base em pessoas que têm ferramentas de compreensões das relações étnico-raciais, tá bom? A aula 18, ela não vai ter videoaula, porque ela vai ser uma aula em que vocês vão, ao invés de assistir, vocês vão ter que ler. Esse momento, ele vai possibilitar um momento bem específico para vocês se dedicarem à leitura, porque ao contrário de ter a aula expositiva, mandar vocês lerem um texto e depois trazer uma aula expositiva comentando aquilo que vocês leram, eu quero que seja separado. Vocês vão fazer a leitura do texto com um tempo dedicado para isso, né? Tempo de ver o vídeo, vocês vão ler. E eu acredito que assim pode haver um aproveitamento do horário da componente curricular para vocês também fazerem esse exercício. Porque o ensino-aprendizagem não é só você ver alguém falando, e não é só escrever, né? E não é só fazer reflexões, mas também ler. Ler faz parte da pesquisa, né? Ler é fundamental para a gente fazer qualquer coisa. Tentei falar bonito aqui, mas não saiu nada. E aí, né, essa atividade, o fórum específico, ele vai contar também com uma avaliação de desempenho, principalmente na questão da criatividade de vocês, porque o fórum específico da aula 18 eu solicitando para vocês uma questão para a prova. Vocês vão criar a própria questão da prova. Aí eu vou ler todas as que vocês me mandarem, e aí é possível que eu pegue uma e use exatamente como ela está lá. Pode ser que eu pegue umas duas e faça uma adaptação. Pode ser que eu pegue uma e reescreva ela de outras formas. Vocês só vão saber se vocês participarem do Fórum 18. Não só falando, mas também lendo o que seus amigos estão comentando lá. Tá bom? Então, essa aqui vai ser uma aula mais prática, em que vocês vão ter que ler e exercitar a criatividade. Na aula 19, nós vamos fazer uma recapitulação de todo o conteúdo estudado para a segunda avaliação e também foi feito considerações, porque já está gravada, né? Considerações gerais para o exame final, que ninguém vai ficar. E aí, o fórum específico, dessa vez, ele vai ser focado para uma central de dúvidas, né, sobre as próprias avaliações. Vai ser tipo um plantão, né, se for preciso. E comentários gerais para quem não tiver a dúvida, porque a sua participação ela vai contar. E na nossa aula 20, que no calendário acadêmico está dia 14 de junho, mas pode ser outro dia, né? Por questão da realidade de vocês, de aplicação da prova presencial, a nossa segunda avaliação. Que a A2 vale 10 pontos, mas a A2 ela é composta por prova escrita, 7 pontos, e desempenho individual nos fóruns, 3 pontos. E esse aqui, do dia 21, eu precisava nem botar aqui, né? Vou apagar, porque ninguém vai ficar de exame final, eu tenho certeza. Tá bom, meus queridos? Esse foi o nosso encontro de hoje. Fiquem à vontade para suas considerações no nosso fórum geral, nosso fórum específico. Não tenho receio também de me mandarem uma mensagem particular, que vocês precisarem conversar. Estou à disposição de vocês. Estou muito contente, apesar desse número enorme de discentes e com uma realidade tão complexa, ter um volume tão grande de participação. Então, desde já, eu queria manifestar esse reconhecimento do quanto vocês são incríveis e é um prazer para mim fazer parte disso. Então, muito obrigada e tenham todos ótimos estudos.